Então, pessoal, eu vou aqui gravar esse vídeo para mostrar como é que a gente faz para adaptar o jogo da vida para funcionar na GPU, né, usando o CUDA. Então, já tenho aqui um código, tá? Esse código é o código que está no Git, é o código que está rodando em CPU. Então, na verdade, aqui, a primeira coisa foi o seguinte, essa aqui é a maneira onde você só tem um arquivo, né? E você vai compilar ele pelo compilador do CUDA. Eu não vou aqui ficar explicando, né, o que é bloco, o que é thread e qual é o compilador do CUDA, porque eu imagino que quem esteja assistindo o vídeo já entenda o que são esses conceitos. Tá? Mas, bom, então existe um compilador próprio dele. Tá? Então vou digitar aqui, né, que é o NVCC. Tá? Eu estou aqui na versão 12.4, tá? Que é o que eu tenho suporte na minha máquina, tá? E aqui eu tenho o projeto do CUDA. Bom, então a primeira coisa é mudar aqui a extensão, tá? Então eu fiz uma cópia do arquivo, botei em extensão CU, que é a extensão do CUDA. Estar nessa extensão não significa absolutamente nada, tá? Ou seja, se você compilar esse código, ele vai funcionar como se fosse um código C padrão. Tá? Para que ele funcione em CUDA, é preciso que a gente utilize as APIs do CUDA. Tá? Então, deixa eu pegar aqui minha cola e começar aqui a gente fazer as respectivas, né, alterações no código para que ele funcione no formato do CUDA. Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, é botar as bibliotecas do CUDA, as includes do CUDA. Né? Então, eu vou incluir aqui essas bibliotecas. Tá? A outra coisa é a seguinte, por uma questão ali de, seguindo o padrão, né, da GPU e do hospedeiro, a gente vai substituir o nome das variáveis. Tá? Então, tudo que for todas as variáveis, né, que forem da CPU, mas que de alguma forma elas vão se comunicar com a GPU, mas que estão alocadas dentro da memória da CPU, a gente vai chamar de, vamos botar o prefixo H, né, de host. Então, são esses dois buffers, né? Então, a gente vai substituí-los, né? O buffer 0 para H, buffer 0 buffer 0 é a mesma coisa para o buffer 1. Feito isso, a gente também vai criar um ponteiro para as memórias de GPU. Tá? Para a memória de GPU, só tem uma memória. Então, para a memória RAM da GPU. Então, vou botar aqui que é para dizer que é o device. Repare que esse cara aqui, o que a gente vai fazer com ele? A gente vai alocar um chunk de memória semelhante ao que o malloc faz, só que dessa vez esse chunk de memória é dentro da CPU. Então a gente tem aqui uma situação em que a CPU ela controla o que vai ser alocado e em que momento você vai rodar um código em CPU. Tá? Então vou criar esse cara aqui. Tudo bem, então tá bom aqui, tarará, vamos começar a olhar o código. Eu vou deixar a inicialização ainda em CPU, tá? Então esse cara aqui ele vai continuar funcionando em CPU, tá? E aí aqui a gente vai começar a botar os códigos em GPU. Então a gente vai ter a API chamada CUDA Device Reset, tá? Onde ele faz um reset da placa de vídeo, tá? Então um reset da placa de vídeo desse contexto do CUDA. Tá? Muito bem, então aqui eu fui e inicializo. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar a memória, né, o que eu inicializei, né, na memória de CPU para dentro da GPU. Né? Mas antes eu vou alocar a memória da GPU. Né? Então aqui eu vou pegar aqui minha cola. Tá? Então aqui, ó, CUDA malloc. Então existe aqui um CUDA malloc, tá? Olha lá, ele é um código, é uma API, tá, do CUDA, que ele aloca um chunk de memória dentro da GPU. Tá? Então
eu tenho esse chunk aqui de memória, essa quantidade aqui de bytes, tá? Sendo alocadas dentro da GPU. Tá? Então, eu primeiro, de forma semelhante ao que a gente faz no C, eu vou primeiro alocar em CPU. Depois que eu faço isso, eu venho e copio os dados em GPU, os dados da CPU para GPU. Então, aqui eu vou copiar todo o buffer, né, que está na CPU para dentro da GPU. Cara, vamos ver se esse negócio aqui funciona. Então, vou rodar aqui o nvcc main CUDA, né, -o gol CUDA.exec. Né? São os mesmos parâmetros do GCC, tá? Só que a gente vai usar o nvcc, que é o compilador do CUDA. Tá, ele deu aqui uns warnings, né, que se refere à variável que não é usada, né? Então vamos tirar essa variável para ele parar de dar o warning, né? Ele é mais rigoroso, né, com relação aos warnings do C. Ó, tá? Então, só que por enquanto ele não está fazendo absolutamente nada, ele só está compilando o código e a computação mesmo não está sendo feita. Tá? Então agora eu vou aproveitar aqui esse contexto, aqui, né, ao final dos passos de iteração, tá? A gente vai ter que copiar de volta o resultado da computação. Né? E aí a gente tem que lembrar aqui que no CUDA, o que acontece? Toda a computação ela é feita na GPU, na memória da GPU. Então, para você acessar esse resultado, você tem que copiar de volta, você tem que fazer uma cópia GPU-CPU. Tá? A API de cópia, tá? A API de malloc, ela segue essa sintaxe aqui, é um CUDA malloc, eu coloco aqui o ponteiro que eu quero e aqui eu digo quanto que eu quero de chunk. Tá? Esse assert aqui não é necessário, isso aqui é do C, tá? Aqui eu coloco caso dê algum problema no CUDA malloc, por exemplo, nessa linha 101, ele vai quebrar o código nessa linha 101. Tá? Isso aqui é do C padrão, não do CUDA. E para a gente fazer a cópia é a mesma coisa, né? É sempre buffer de origem para um buffer de destino, tá? Com este chunk de memória. Bom, curiosamente, parece que a GPU ela precisa de um reforço, né? Dizendo qual é o sentido da cópia. Então, a gente tem mais um parâmetro que é dado por esse comando aqui. Tá? Então, repare que aqui eu estou dizendo que o sentido é do host para o device, tá? Já aqui embaixo, no final da computação, ele é o device para o host, né? Ou seja, é da memória da placa de vídeo, tá? Para dentro da memória de CPU. E aí, por isso que a gente usa por padrão, né, esse prefixo H underline, né, ou D underline. Tá? Aqui eu estou copiando dessa origem para esse destino, esse chunk de memória, nesse sentido aqui que foi definido aqui na frente. Tá? Bom, então aqui o que está faltando? Bom, a gente já fez a cópia, a gente alocou e agora a gente vai dar o CUDA free na memória. Ou seja, da mesma maneira que eu dou um CUDA malloc, eu vou dar um CUDA free, né? Para poder o quê? Liberar o recurso dentro da placa de vídeo. Até agora eu falei sobre o gerenciamento ali de memória, alocação, né, e tudo mais. Eu optei aqui por inicializar a variável na CPU, tá? Para não comprometer a resposta, né, a condição inicial, né, para eu saber que a GPU vai fazer a mesma coisa que a CPU. Tá? E depois que eu faço essa condição inicial, né, que eu gravo no buffer a condição inicial, então eu vou lá e copio, aloco a memória e na sequência eu copio. Então nos resta aqui essa parte aqui do Game of Life. Bom, essa parte aqui do Game of Life é o que vai, como é que eu vou dizer assim, sofrer mais alteração. Tá? Esse é o que vai ficar mais diferente. Primeiro, porque a gente precisa definir para executar um código em GPU quantos blocos, né, e quantas threads por blocos eu vou ter. Tá? Então, para isso, a gente vai usar uma variável
uma variável que é tipificada dentro do próprio CUDA, né? Que é o DIN3. Tá? Então aqui, vamos lá. Vamos vir aqui. Eu vou dizer o seguinte, olha, eu não só vou criar o DIN3, mas como eu vou inicializar o DIN3. Tá? Então aqui né, eu copiei de um outro projeto, né, onde essa variável entra como ponteiro, isso aí ficou claro, tá? E aqui eu vou dizer o seguinte, olha, eu vou trabalhar, vamos trabalhar com blocos de 32, tá? Por quê? Porque a GPU ela funciona muito bem com múltiplos de 32, tá? Bom, então aqui eu vou disparar 32 threads por blocos, né? E essa quantidade de blocos vai ser meu domínio dividido por 32, tá? Aqui é uma variável tridimensional que tem os eixos x, y, z, tá? E aí aqui eu tenho que não posso esquecer de botar aqui o número 1 no último eixo. Além disso, agora o buffer que vai ser trocado não é mais do host, e sim do device. Então vem aqui e troca. Tá? E agora eu preciso efetivamente modificar o Game of Life. Então, assim, por uma questão de estratégia minha, eu não vou mais passar a estrutura inteira para dentro da função. Tá? Eu vou passar outros parâmetros, né? Eu vou quebrar essa estrutura e vou passar alguns valores, né, que estão dentro da estrutura em vez de passar a estrutura toda. Tá? Então, basicamente, a gente vai passar os seguintes parâmetros, tá? Vamos lá onde tem o CUDA, né? O Game of Life, efetivamente. Tá? Então, eu vou tirar ele daqui, porque senão vai dar erro de compilação. Tá? Eu vou passar ele que está lá embaixo aqui para cima, né? Para poder ter visibilidade. Tá? Então, e veja, a minha estratégia aqui é a estratégia que a gente tem aqui, que eu estou tendo que modificar a menor quantidade possível de código do código original, né? Ou seja, do Game of Life paralelo usando o OPMP. Então tá bom. Então eu vou botar esse cara aqui, tá? Esse cara para cá. E agora eu vou passar outros parâmetros, tá? Que não são esses parâmetros aqui. Eu vou copiar aqui os parâmetros. Então, tá. Então eu vou botar esses parâmetros aqui. A GPU ela não retorna valor, né, na função. Então é preciso que você passe por referência, né, por ponteiro. Além disso, a GPU, a primeira função que é chamada dentro da GPU, ela precisa desse qualificador aqui chamado de global. Tá? Então aqui eu vou passar a largura da minha malha, a altura da minha malha, o buffer 0 e o buffer 1. Tá? Bom, agora eu vou vir aqui, deixa eu só copiar esse cara para eu saber exatamente quais são os parâmetros que eu tenho que passar quando eu chamar a função do CUDA. E aí a gente tem mais uma novidade, né? Porque aqui agora eu vou dizer o seguinte, né? Além de passar os parâmetros da função, tá? Eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer como que a GPU ela vai ser escalonada, né? Como que ela vai ser, como que o problema vai ser dividido na GPU, né? Então, eu vou ter mais dois parâmetros, além dos parâmetros de função, que é blocos e threads. Tá? Então, deixa eu botar aqui uma cola, né? Porque senão vai dar pau na hora de eu chamar o código. Até comentei aqui. Então, vamos ver aqui. Eu vou passar a malha, né? A largura, a malha, a altura, né? A malha, qual que é o outro cara? É o buffer 1, tá bom.
É o buffer 1 do device, né? Então, repare que essa função aqui do Game of Life, tá? Ela vai ser chamada na CPU, mas ela vai ser executada na GPU. Esse que é o detalhe. Então, ele vai gravar no 1, lendo do 0, certo? Além disso, cada vez que ele executar, eu preciso chamar uma API que ela é fundamental, tá? Que é o CUDA Device Synchronize. Ele indica se o kernel que foi lançado foi executado de forma correta. Então, se essa função retornar qualquer coisa diferente de CUDA success, ele vai quebrar o código e significa que o kernel não funcionou. Pode ser um vazamento de memória, pode ser um estudo da memória compartilhada, pode ser uma configuração errada entre threads e blocos, tá? Então, qualquer coisa que leve o erro dentro da GPU. O erro dentro da GPU é muito mais complicado de você achar, tá? Dado o fato de que você lança ali milhares de threads, né? E muitas vezes só uma thread, né? Ou um conjunto muito pequeno dessas threads é que de fato gera o código, né? Bugado de forma que a GPU não funcione. Tá? Então, nesse pedaço do código, aparentemente já está tudo funcionando como o esperado. Então vamos para dentro do Game of Life. Vou para dentro do Game of Life, que está aqui em cima. Tá? Esse cara aqui, eu vou tirar esse cara aqui. Tá? Eu vou tirar esse cara daqui. Não, peraí. Peraí. Esse eu vou deixar. Mas esse aqui eu vou tirar. Repare que eu vou tirar esses dois forks. Por quê? Porque esses dois forks são os dois forks que eu vou paralelizar de fato. Tá? Então, esse cara aqui é o que vai ser paralelizado. Para isso, tá? Eu vou usar as variáveis de ambiente, tá? Que indicam a quantidade de blocos e threads. Tá? Então, aqui, lembrando um pouco, né, eu substituí aqueles dois fors ali do autômato original, né, por esse IJ aqui. Esse IJ vai ser dado pelo índice do bloco, vezes a dimensão do bloco, mais o índice da thread, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Tá? Essa continha aqui a gente faz para endereçar de forma única cada thread no meu problema. Né? Lembrando ali que existe o conceito de blocos e threads. Processadores simétricos, né? E cores, CUDA cores. Tá? Então, cada thread vai para um CUDA core e cada bloco vai para dentro de um processador simétrico. Tá? Bom, aqui a gente precisa atualizar porque agora não tem mais essa estrutura, né? Então aqui eu vou fazer o seguinte para facilitar a minha vida. Eu vou dizer que esse cara aqui é esse cara, né? E esse cara aqui, tá? É esse cara daqui, tá? Por que eu vou dizer que eu vou facilitar? Porque agora eu venho aqui, ó, venho replace, né? E mando ele substituir por nada. E aí eu vou substituindo um por um, ó. Então aqui eu estou fazendo a menor quantidade possível de alterações no código para que ele funcione. Tá? Aparentemente, ele está funcionando. Tá? O autômato está funcionando agora. Está pronto para funcionar. Bom, vamos ver se ele vai compilar, né? Se não vai não dar nenhum erro de compilação. Ó, sobrou um cara aqui. 84. Tudo bem. Opa! Bom, aparentemente funcionou, tá, compilou. Tudo bem, então vamos lá, vamos executar. Só que agora eu vou usar o mesmo parâmetro de otimização. Tá? Então eu vou botar aqui um timer, tá? Menos x. Aqui, como ele está dividindo por 32, eu vou usar uma potência, um múltiplo de 32.
para não ter problema. Tá? Mas eu recomendo que na maratona, de repente, seja interessante trabalhar com valores do tipo 10 e 10. Tá? Agora, o produto de X vezes Y vezes Z, threads aqui, não pode ultrapassar 1024. Tá? Por isso que eu setei aqui o máximo de 32. Tem esse detalhe. Então, eu vou botar aqui 1024 menos Y 1024 menos S 100. Ó, deu problema. Peraí, menos A, BIM. Por que que ele está dando erro aqui? A GPU ela é um pouco mais chatinha. Então vamos ver aqui. Por que que ela está dando erro? Eu gravei esse cara aqui, eu gravei esse cara aqui. Eu não preciso sincronizar porque eu estou sincronizando fora. Vamos fazer o seguinte. Vamos comentar tudo esse cara aqui. Tentar achar um erro. E aí aqui eu vou dizer o seguinte, ó. Tá bom. Perfeito. Então, o que que sabemos? Sabemos que o erro está no kernel. Tudo bem. Parará, parará. Será que tem memória suficiente alocada na GPU? Vamos ver aqui. Coloquei esse cara direito. Tá direito. Tá direito. Vamos começar a descomentar aqui para ver onde é que pode estar o erro. Bom, ele reclama, né? Sempre que variáveis são declaradas, né, e não são utilizadas. Vamos ver. Perfeito. Então aqui o problema está nesse cara daqui. Quem que é a minha célula central? Perfeito. Aplicar a regra aqui. Será que a gente vai fazer uma programação orientada a gambiarra? Divindade? Qual é o cara que está quebrando aqui? Esse cara aqui, certo. Ah, rapaz, tem um problema, já sei o que que é. Então, já sei o que que é. Deixa eu abrir o código aqui que eu vou mostrar. Aqui no código original, agora eu lembrei aqui qual que é o problema, qual que é a pegadinha. Tá vendo que no código original ele começa em 1 até a altura menos 1, até o comprimento menos 1? Porque ele tem um elemento de borda.
né? Então, esses caras aqui, alguns deles estão estourando a memória. Ainda bem que a máquina não voou. Então, vou dizer o seguinte, olha. Vamos botar aqui uma cláusula. Se I for maior do que zero e, ao mesmo tempo, I for menor do que largura menos 1, e, ao mesmo tempo, o J for maior do que zero, e J menor do que largura menos 1, se isso aqui for verdade, então ele vai fazer a computação, vai aplicar a regra do autômato, ou seja, ele vai acessar a vizinhança, o próprio elemento, e aplicar a regra. Então, vamos lá. Tirar esse cara daqui. Não serve para nada. Ó. Então, vamos fazer aqui um comparativo de resultado aqui e de uma maneira um pouco mais efetiva, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir o terminal, né? Deixa eu botar aqui o terminal grande, né? Então, deixa eu abrir esse cara aqui, deixa eu abrir o terminal sem perder a tela. Deixa eu dividir minha tela aqui do terminal, tá? NVTop. Então agora eu já consigo ver os processos os processos que estão rodando na GPU e os processos que estão rodando na CPU. Tá? Então aqui agora a gente consegue ver, né? O que é legal aqui que a gente está vendo nesse terminal, tá? Deixa eu só pegar meu vídeo e jogar para cima. Beleza. Então voltei no vídeo. Então é o seguinte, aqui, tá? Aqui é onde eu estou no meu terminal de execução, tá? Beleza. Então, não. Eu não estou no meu terminal de execução. Então, peraí, deixa eu ver aqui para cair no terminal que está o projetinho em si. Tá. Porque aquele ali foi um outro projetinho que eu fiz usando o jogo da vida, né? Para testar o funcionamento da GPU antes de fazer esse vídeo aqui. Bom, agora eu estou no cara certo. Perfeito. Tá. Então, não tem arquivo make. Tá? Então, vou compilar aqui o seguinte, ó. NVCC menos O2, tá? Main CU menos O Go, né? CUDA. E vou fazer agora o GCC. GCC, né? Main C, né? E esse cara aqui, OpenMP. Menos LM menos OpenMP. Perfeito. Então vamos ver aqui. Aqui são os códigos de CPU, tá? E aqui é o NV, esse aqui é o HTOP e esse aqui é o NVTop que mostra a placa de vídeo, a quantidade de memória, o percentual usado, tá? E o que está usando aqui. Então, quais são as aplicações que estão usando, tá? Então, eu vou executar esse cara, né? Eu vou executar primeiro a versão de CPU, tá? Então, eu vou botar aqui 8100 menos x 8192 menos y 8192 menos s 100, né? Menos a
OpenMP. Não, menos sem lá. Né? Vamos rodar só em CPU. A gente vai ver aqui, olha lá, aqui do lado direito, os cores enchendo. Ah, peraí, deixa eu fazer um negócio aqui que eu esqueci. Vamos botar um timer. Vamos ver quanto tempo esse cara vai levar para executar num ambiente multicore. Tá, eu gastei 7 segundos. Agora eu vou executar o mesmo cara em GPU. Vamos ver se a gente consegue ganhar. Olha lá, tá? Olha lá. A GPU pegou um sinal, né? E até muito baixo. Tá? Então vamos fazer, deixa eu ver aqui um tamanho de problema que seja mais significativo, né? Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou para 2048, 20.480, 20.480 na GPU, tá? E eu vou pedir 100 passos de tempo. Vamos ver aqui para ver se a GPU vai de fato funcionar. Olha lá. E a gente vê ela atingindo o pico muito rápido, tá? Então ela levou aqui agora para fazer esse tamanho todo alguma coisa em torno de 7 segundos, tá? E aí é o seguinte, um núcleo da CPU, né, um core da CPU fica responsável por gerenciar a GPU, tá? Vamos rodar agora o mesmo tamanho de problema para o OpenMP. Vamos ver lá. Agora ele vai encher o OpenMP, não vai encher a GPU. Lá. Nós estamos vendo aí, ó, a GPU, né? Ela está assando, né? Está aqui no seu multicore, né? E com os 6 núcleos rodando. Então vamos ver quanto tempo ele vai levar para poder executar esses caras. É engraçado. Opa, olha lá. 45 segundos, né? Então, bom, tudo bem, estou ganhando de 6 vezes, né? É pouco, né? Mas aqui a GPU que eu estou usando ela é fraca, né? E na verdade, se a gente fosse te exprimir até o último bit de funcionamento aqui do CUDA, né? Com o jogo da vida, a melhor estratégia seria a gente poder, por exemplo, pegar e criar uma borda, né, de memória compartilhada para poder ter um ganho maior de borda compartilhada. Mas aqui a ideia do vídeo é só mostrar aqui uma estratégia do Game of Life na versão de GPU. Tá? E aí eu vou atualizar esse cara lá no Git, né? Se já não tiver atualizado quando vocês olharem esse vídeo, né? Então eu recomendo que vocês olhem lá o Git, né? Que é o mesmo Git da disciplina, para dar uma olhada, porque esse código deve estar lá, tá bom? Então tá, valeu pessoal, até a próxima.